subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para comentar a lição de número 5 da classe dos adultos. Uma lição importante e o título é O Filho de Deus. Nós estaremos comentando aqui essa importante lição, né? Nós vamos ratificar a Trindade, que revela um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração está em Mateus 17, né? É um dos momentos marcantes da revelação da glória do Filho de Deus. Nela, ou nele, Jesus, né? Nós vamos observar que a segunda pessoa da Trindade é exaltada diante das testemunhas oculares, né? Então, podemos observar com clareza a veracidade do Filho de Deus ou do Deus Filho, né? Nós temos também, comentaremos sobre a natividade do Filho de Deus, ou a concepção virginal, podemos assim dizer também, que é o que está na lição, a divindade do Filho de Deus, né? E nós vamos trabalhar essa proposta aí para entendermos direito um pouco mais, tá certo? Espero que possa ajudar os nobres professores. Daí nós temos o atributo divino de Jesus, né, que é inegável, está na Bíblia, não tem como negar isso, né? Então, nós vamos observar um pouco sobre essa demanda, essa questão, e assim sucessivamente, tá certo? Nós podemos observar com clareza sobre essa questão. Vamos então para a nossa aula, né, propriamente dita, onde estaremos com certeza aprendendo sobre essa questão, tá bom? Muito bem. Quando vamos trabalhar essa proposta, Jesus, o Filho de Deus, nós temos os atributos, né, que é o mesmo atributo do Pai, é o mesmo atributo do Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar em cima desse prisma, né, dessa questão. O Filho não começa a existir em Belém, pelo contrário. O Filho de Deus nasce antes, né? E na visão clássica da teologia patrística, né? Nós vamos ver que ele é eterno, assim como o Pai é. Né? Os pais da igreja, que é também conhecido como os pais da igreja, né? O Filho gerado e não criado. Né? Qual a diferença de criação para geração? Né? Gerado do que já tem, criado do nada, né? É o verbo bará. Então, ele não foi criado, ele foi gerado, né? Então, isso vem forte no Concílio de Nicéia, em 325. Então, como diz Deus de luz, luz de Deus, a luz da luz, Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, gerado não foi feito, foi consubstanciado, ou consubstancial ao Pai. Então, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É isso. Então, o que significa gerado? Essa gerada é a relação de origem dentro da Trindade. Não é feito, é igual, não é criatura. O Pai, ele nunca existiu sem o Filho, certo? E Atanásio, ele insistiu nisso contra os arianos, tá certo? Então, se o Filho não fosse eterno, Deus teria mudado, e Deus não muda, certo? Então, se Deus é imutável, o Filho é eterno, consequentemente, certo? Devido aos seus atributos, que é de forma muito clara na Bíblia Sagrada. Está muito claro isso aí, não é? Então, quando vamos falar sobre as transfiguração do Cristo, né, do Senhor, transfiguração,
que está intrínseca, prova cabal nas testemunhas oculares, né? Então, quem tenta tirar isso do foco, realmente não tem cristianismo, não sabe trabalhar a questão, não conhece o cristianismo, não aceitou a Cristo, enfim, certo? Aí nós temos, de forma que o Pai, temos aí o Filho, se o Filho não fosse eterno, então Deus teria mudado, certo? E Deus não mudou, e Deus não muda, aliás, né? Então, nós temos aí a pessoa, que é o Pai, a origem não procede de ninguém, nós temos o Filho, que é gerado eternamente do Pai, temos o Espírito Santo, que procede do Pai, segundo o Ocidente, e segundo o Ocidente também do Filho. Esse aqui é um problema que o Ocidente criou, isso é chamado de filioque, e esse filioque é uma problemática, que criou um problema na cristologia. Então, a igreja pura não trabalha com filioque, certo? Inclusive, tem essa nuance também na revista de número 1, no tópico 3, e o subtópico 2. Isso é um filioque, isso é uma heresia, tá certo? Na verdade, parte da igreja aceitou, parte o ocidental aceitou, o ocidente aceitou e os asiáticos não aceitaram. Então, essa geração aí, essa questão do Espírito Santo procede do Pai, positivo, e segundo o Ocidente também do Filho. Eu tenho dificuldade de entender isso, porque aí eu crio outro Deus, né? Isso aí não procede, né? Então, essa geração é eterna fora do tempo. Então, a geração que Deus deu a Cristo é fora do tempo. Então, é atemporal. E se é atemporal, é eterno. Se não é criado, não teve origem, não tem fim. Se não tem fim e não teve origem, é eterno, ok? Então, a natividade, o nascimento de Cristo, né, entra aí no mistério da encarnação, né? Então, o Filho eterno assume natureza humana, né, em tempo, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, né? Então, nasce de Maria, e não só de um homem, não é só de um homem, mas e também não é só de Deus disfarçado. Pelo contrário, é a pessoa divina que agora tem natureza divina, que é eterna, e a natureza humana, que é quando assumiu o corpo, por meio do nascimento, né? Aí isso ficou definido pelos calcedônios, né? Pelo concílio de Calcedônia, ou melhor, para ser mais claro, né? Então, é um só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, conhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. É sobre isso aí, entendeu? Quando vamos trabalhar a questão da transfiguração, sem lei, sem profetismo, que se atualiza sem a presença de Deus. Não, mas Jesus, no meio de nós, a vida não foi transfigurada para suportar as dores, né? De viver. Por exemplo, nas tendas, nas existências, aponta para o infinito, não é? E nós podemos observar isso, né? Dentro dessa questão, tá certo? A transfiguração de Jesus, Pedro toma a palavra e diz: bom é estarmos aqui. Se queres, vou fazer uma cabana, 3 tendas, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, né? Mateus 17, verso 4. Pedro definiu corretamente que Deus estava ali, naquele momento, né? Momento sublime ali, Deus estava ali, né? No qual Jesus toma a aparência divina e era preciso armar uma tenda de modo que aquele momento não terminasse nunca, né? Armar 3 tendas é falar que Deus deixou a sua marca no tempo, no espaço e na nossa existência. Eu vou repetir: armar a tenda aqui, as 3 tendas, fala de que Deus deixou a sua marca no tempo, no espaço e na nossa existência. Mas por que isso, pastor? Em tudo que está os 3, somos formados de corpo, espírito e mente, né? A natureza é formada pelos reinos animais, vegetais e mineral. No cristianismo, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. No hinduísmo, por exemplo, tem 3 divindades: Brahma, Shiva e Vishnu.
né? No judaísmo tem 3 representantes divinos: céu, firmamento e Sheol, né? Esses 3 são amores, né? E desejos eróticos e filhos do eterno. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, o diabo tentou Jesus 3 vezes. 3 vezes são os reis magos. A Sagrada Família, formada também por José, Maria e Jesus. Com 33 anos, Jesus morreu e às 3 horas da tarde ressuscitou no 3º dia. Né? Então, o credo da fé judaica convoca o fiel a amar a fé, amar a Deus de coração, alma, e nós vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Então, Jesus ensinou que a religião deve ser vivida a partir dos patriarcas, aliás, a partir das práticas, né? Da oração, do fazer esmola, do jejum, na missa, 3 vezes é cantado aí: Senhor, tem piedade de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a nossa vida é constituída de passado, presente e futuro. Então, essa tríade está sempre nos acompanhando e está sempre conosco, né? E assim, como de princípio, meio, nascemos, vivemos e morremos, né? É meio e fim, no caso. Princípio, meio e fim. Nascemos, vivemos e morremos, né? Dando sequência aqui da questão da natividade, o texto diz assim, que foi narrado lá em Calcedônia: um só mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, conhecido em 2 naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, certo? Então podemos observar aqui. Então, o que exatamente acontece no Natal? Muito importante isso aqui. A natureza divina não nasce. Quem nasce, segundo a natureza humana, é o Filho eterno. Então, por isso Maria é chamada de Theotokos, né? Theotokos quer dizer mãe de Deus, né? Isso foi definido no concílio de Éfeso em 431. Não porque ele gerou a divindade, ela gerou a divindade, mas porque ela deu à luz aquele que é Deus, né? Então, a forma clássica dos pais da igreja, né? Ele distingue eterno e no tempo. Nós vamos observar. Ele é eterno, filho é gerado do pai. Então, no tempo ele nasceu de Maria. Na geração divina, no eterno porque tem a geração divina, no tempo ele tem nascimento humano. No eterno porque é fora do tempo, e no tempo ele está dentro da história, certo? Então, Agostinho de Hipona dizia que se ele foi gerado do pai sem mãe e nasceu da mãe sem pai. Vou repetir: Agostinho de Hipona, essa frase é atribuída a ele. Ele foi gerado do pai sem mãe e nasceu da mãe sem pai. Então, é dentro desse conceito que a igreja permeia, que a igreja trabalha, né? O que isso é essencial? Porque só assim a salvação faz sentido, né? Ele não fez. Se ele não fosse Deus, não salvaria. Se ele não fosse homem, não nos representaria. Então, ele é Salvador e nosso representante, né? Então, Gregório Nazianzeno, ele formou outra frase dizendo que ele disse: o que não é assumido, não é redimido. Essa frase é clássica de Gregório Nazianzeno, né? Ele disse: o que não é assumido, não é redimido, certo? Então podemos observar que a natividade não é começo, não é? Mas o começo de uma vida humana. O eterno entra no tempo sem deixar de ser eterno. Que coisa impressionante, né? Então, dentro desse conceito, tudo dentro dessa questão dos nossos tópicos aqui da revista, da nossa lição, nós vamos observar sobre essa questão da natividade que eu já trabalhei aqui. E agora também já falamos um pouquinho sobre essa questão da transfiguração, né? Jesus, ele é Deus de forma absoluta. Deus de forma absoluta, certo? E esse fator absoluto da divindade de Jesus, nós podemos ver que ele tem essa autoridade,
certo? Ele tem essa autoridade e que é de fato, é muito contundente e irrevogável, não é? Então não adianta as seitas, os movimentos querer desconfigurar que não há espaço, né? O que significa dizer que Jesus é Deus, né? Significa que Jesus não é apenas um enviado, um profeta, o ser exaltado. Ele possui a mesma natureza do Pai, a mesma natureza divina, por isso que é chamado de homoousios, né? Aí, e como está na carne, é chamado de hipóstase, né? União hipostática, por que não dizer, né? Então ele é o Filho Eterno, segunda pessoa da Trindade. Não é quase Deus, ele não é quase Deus, um Deus menor, um super-homem espiritual, não, mas o Deus verdadeiro. Os cristãos não inventaram isso depois, né? Já está no Novo Testamento, está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então não diz era divino, só como qualidade. O termo grego aponta para a natureza, não é? Em João 20, versículo 28, Tomé diz assim, meu Senhor e Deus meu, né? Então Jesus aceita a adoração. Em Filipenses capítulo número 2, versículo 6, está escrito assim, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que se deva pagar. Ou seja, já era igual a Deus antes de se humilhar, né? Em Colossenses 2:9 está escrito, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então não há pedaço, é toda, não é uma parte, é toda, habita nele toda a plenitude da liberdade. Então, como a igreja definiu isso, né? Porque surgiram alguns dizendo que Jesus era criado, tipo o Ário, né? Que ficou chamado de arianismo, esse movimento. Então, em Niceia 325 respondeu essa questão, né? Trabalhando a questão da consubstancial, que é chamado de homoousios, né? Então, o Pai, Deus, o Filho, Jesus, o Filho Deus, o Pai eterno, o Filho eterno e o Criador, e Deus é o Criador, o Pai é o Criador e o Filho é o Criador também. Então, não são dois deuses, mas uma essência divina, né? Então, como isso funciona, né? Jesus tem o quê? Por exemplo, natureza divina, eterna, onipotente e incriada. A natureza humana, corpo, alma, emoções e sofrimento, certo? Mas uma pessoa só, o Filho, né? O Deus Filho. Quem anda na Galileia sente fome e chora, o próprio Filho de Deus vivendo como homem, né? Então, Deus morreu na cruz, é isso? Surge a pergunta não tem como escapar dessa pergunta. Segundo a fé cristã, a natureza divina não morre, né? Não pode morrer, mas a pessoa divina experimenta a morte, segundo a natureza humana. Por isso, a patrística dizia que um da Trindade sofreu na carne. Esse um da Trindade que sofreu na carne, nada mais, nada menos do que nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Ele sofreu na carne de fato, né? E assim sucessivamente. Então, por que a divindade de Jesus é crucial? Se Jesus não é Deus, a cruz vira um martírio, né? A salvação tem um valor ínfimo, né? E não há união real entre Deus e a humanidade. Mas se Ele é Deus, Deus entra na nossa condição, Deus vence a morte por dentro, Deus nos une a Ele. Glória a Deus, né? Então, nós temos provas sobejas sobre essa demanda, biblicamente, né? Então, por exemplo, eu não trabalho muito com essa questão de igreja, tem autoridade, etc., porque a igreja vem depois da Bíblia, não é? Deus, a igreja tem os seus limites, até onde vai? Vai até Deus estar mandando. Se Deus não disse, então a igreja não vai, né? Então, vamos ver, Jesus é Deus, Filho eterno, que assumiu a humanidade, sem deixar de ser Deus, né? Não é um homem que virou Deus, é Deus que se fez homem.
Não é interessante notar essa questão da divindade do Cristo, né? No livro Teologia Sistemática de Stanley Orton, está aqui o material, né? Inclusive o comentarista bebeu bastante dessa fonte. Na página 326, que tem o subsídio aqui, o auxílio, está trabalhando essa questão. Por exemplo, os escritores do Novo Testamento atribuem a divindade de Cristo a vários textos importantes. 1 João 1, Jesus como verbo existente, como é o próprio Deus. Então, João não falou do Cristo presente, ele falou do Cristo na eternidade. Ele estava falando do Cristo na eternidade, João 1:1, né? Do Jesus na eternidade. Então, é difícil imaginar uma afirmação mais clara do que esta acerca da divindade de Cristo, né? Baseada na linguagem de Gênesis 1:1, Jesus, a ordem eterna da existência com o Pai. Então, João 3, versículo 58, temos outro testemunho poderoso da divindade de Cristo, né? Jesus assevera dizendo assim, a respeito de si mesmo, sua existência contínua, não é? Continua, aliás, com o Pai, eu sou, e bem conhecida e a revelação de Deus que fez de si mesmo, aí a Moisés também na sarça ardente, né? Ao dizer eu sou, Jesus estava colocando-se à disposição o conhecimento, né, da sua divindade para quem quiser crer, né? Paulo nos afirma aqui a existência de Jesus é que em um estado de igualdade com Deus, mesmo assim, ele não ficou agarrado a esse estado, mas abriu a mão dele, tomando os servos e morrendo na cruz por nós, né? Então, as informações do Novo Testamento a respeito desse assunto levam-nos a reconhecer que Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação, ok? Então, são doutrinas fundamentais do cristianismo, né? São verdades escancaradas, muito bem. Agora vamos trabalhar a questão da missão redentora de Cristo, não é? A missão redentora, aí nós trazemos uma sinopse sobre a transfiguração. Quando Pedro sugere a Jesus que seja feita 3 tendas, ele está expressando a certeza que a lei de Moisés, o profetismo em Elias e o Messias em Cristo estava presente. Vou repetir. Quando Pedro sugere que seja feita 3 tendas, ele está expressando a certeza de que a lei ali estava presente, representada em Moisés, que o profetismo de Israel estava representado em Elias e o Messias, Salvador, estava representado em Jesus. Então, estava ali a tríade que é mais interessante que podemos ter, ok? E permanecia para sempre no meio deles, sem lei, sem profetismo, que atualizassem a presença de Deus. Então, que nesse caso aqui é Jesus. No meio de nós, a vida não transfigura para suportar as dores do viver, mas nas tendas, por exemplo, a existência aponta para o infinito, que os 3 não inspire ações trinitárias em favor da vida de Deus que palpita a nossa cabeça, corpo e tronco, ok? Então, quando vamos trabalhar essa questão, a transfiguração é uma visão, né, breve, um lampejo da veracidade da glória do Rei. Foi a relação especial da divindade de Jesus. Aí 3 de seus discípulos confirmam por parte de Deus Pai tudo aquilo que Jesus havia feito e estava a fazer, né? Então, Moisés e Elias foram os 2 maiores profetas do Antigo Testamento. Então, Moisés representa a lei, a antiga aliança. Ele escreveu o Pentateuco e predisse aí a vida de um grande profeta, né? Elias representou os profetas que vaticinaram, né, a vida do Messias, né? Então a presença de Moisés ela foi muito, né? A presença de Moisés e Elias juntos, por exemplo, confirma a missão messiânica de Jesus, que constitui-se cumprir a lei de Deus, ok? Então podemos observar
tópico de número 3, a missão redentora do Filho, o Filho como revelação suprema. Então, aí é onde tem a transfiguração, e que devemos nos aprofundar um pouco sobre essa demanda, porque é de fato muito importante, certo? Essa questão. Então, quando vamos trabalhar essa situação, né, da transfiguração, nós podemos observar e ver os textos, eles apontando para essa questão, certo? Quando vamos falar disso, nós vamos ver a mão de Deus, a bênção do Senhor apontando, né? Apontando para tudo isso e mostrando a realidade dos fatos, né? A realidade dos fatos dentro desse conceito que estamos tratando, tá certo? Sobre a missão redentora do Filho, por exemplo, nós temos o Filho revela a revelação suprema, o Filho é a revelação suprema, então a transfiguração é marcada também por uma ordem direta de Deus, né? Marcada uma ordem direta do Pai acerca do Filho, escutai-o. Então a declaração reflete no profeta a profecia de Moisés: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, e como ele a ouvirá, como eu, e a ele ouvireis, certo? Já havia uma ordem de Deus. Então a Escritura deixa claro que o profeta prometido é o próprio Cristo. João capítulo 6, verso 4, Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, capítulo 3, versículo 20 a 23. Então a instrução, escutai-o, coloca o Filho em uma posição de suprema, uma posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Não é Moisés a lei, e nem Elias o profeta, que deve ser ouvido, mas sem Cristo, né? Mas sem o Cristo, esses eventos sinalizam aí a transição da antiga aliança à nova aliança, centrada na pessoa bendita de Jesus, ok? Então, quando vamos trabalhar de novo essa questão, pautada de Mateus 17, os discípulos Moisés e Elias foram presentes com Jesus, estão presentes ali no Monte da Transfiguração. Eles são os principais representantes da fé israelita, que diz respeito à lei, por exemplo, Pentateuco, os profetas, assimilando o caminho de Jesus, rejeitado pelos líderes religiosos de Israel como perigo, ou como perigoso pela identidade e a esperança, né, do povo. Então, cumpre que toda a Escritura afirmava o Messias, né? O discípulo representa a comunidade de Jesus, né, em todas as épocas. Então eles serão os mensageiros de experiência da ressurreição aberta em todos os povos da terra. Então a experiência, a transfiguração, né, nós podemos ter, a revelação acontecia, né, dentro dessa questão no Monte da Transfiguração. Mostra que Jesus não se identifica com Elias, como alguns que suponham, nem com Moisés. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que cumpre pacificamente as funções de Moisés e de Elias. Então, os grandes vocacionados da aliança, né? Então, como a lei judaica exige cumprimento de testemunho, as duas pessoas, para que se a palavra e as ações de alguém tenha critério devido aqui. Temos aqui Moisés e Elias, personagens do passado de Israel, né, oferecendo aí um testemunho sobre Jesus. Além deles, temos a voz divina, que identifica-se como Filho de Deus, né, é muito maior do que os personagens do Antigo Testamento, pelos quais Deus havia se revelado no passado. Na Transfiguração, Jesus aparece como uma revelação definitiva de Deus, tá certo? Muito bem. Então, voltando aqui a toda essa questão da Transfiguração, que é chamado de espólio glorioso, né? Podemos assim dizer.
o que acontece ali, né? Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. De repente, seu rosto brilha como o sol, suas vestes ficaram resplandecentes. Moisés e Elias aparecem, né, na nuvem e cobre. Então a voz dizia: este é meu filho amado, ouçam-no. Então, por isso, porque isso representa teologicamente, né, a revelação divina de Cristo, né? É um tema puramente teológico dentro do âmbito da cristologia. Não é Jesus que vira Deus, ali ele se manifesta a sua glória que já possuía eternamente. Então a divindade atravessa o céu da carne, ok? Atravessa o véu da carne. Os padres diziam assim, os pais da igreja: a carne é destruída, é iluminada. A carne não é destruída, ela é iluminada. Então confirma que ele é o cumprimento do Antigo Testamento, né? A pessoa de Moisés representa a lei, a pessoa de Elias representa os profetas. Então eles aparecem conversando com Jesus, toda a revelação antiga aponta para ele, ok? E assim sucessivamente, né? Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre a vossa vida e que o Filho de Deus continue sobre nós, porque ele é Deus, né? Então a revelação da Trindade aponta o Filho transfigurado, o Pai fala da nuvem e o Espírito Santo simboliza a nuvem luminosa, né? É uma teofania trinitariana. Glória ao nome de Jesus. Então, e nós temos aí de forma clara que a glória aparece nele e é o que o ser humano é chamado a participar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, fala de sermos participantes da natureza divina, ok? Que Deus em Cristo nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.